Paz do Senhor a todos os irmãos. Amém? Nós vamos dar princípio a este culto de louvor e adoração ao nome do nosso Deus. Paz do Senhor a você que nos acompanha nessa transmissão também. Deus abençoe cada um dos nossos irmãos que estão presentes no templo. Se for possível, fique em pé você que está presente. Vamos cantar um louvor muito conhecido, que tem por tema o nosso general. Quer dizer que o nosso general, ele é Cristo. Amém? Pelo Senhor, marchamos-se em suas mãos, as poderosas glórias que glórias serão vistas em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda alma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias, marchamos-se em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos nos teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos nos teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Por Cristo Jesus, Pelo Messias, marchamos-se em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos nos seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos nos seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Amém. Glória a Deus. Exaltado o nome do Senhor Jesus. O nosso Deus é o nosso general, aquele que nos guarda, aquele que nos livra, aquele que está em suas mãos, a chave da vitória. Nós vamos glorificar ainda o nome do Senhor, nosso Deus. Nós já damos princípio em nome de Jesus. Nós vamos dar início ao nosso culto em nome de Jesus. Para isso eu vou estar lendo Salmos 126, que nos diz assim: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos com quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: Grandes coisas o Senhor tem feito por eles.
Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Glória a Deus. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, né, irmãos? E é por isso que nós estamos alegres. E é por isso que nós encontramos aqui na casa do Senhor. E nós vamos oferecer este culto ao Senhor, para que o Senhor receba o nosso sacrifício como sacrifício vivo, santo e agradável. E que através dessa plataforma também, que os irmãos estão assistindo, quem ainda não está podendo estar vindo aqui na igreja, que eles também possam sentir a presença do Senhor nos seus lares, nas suas casas. Então vamos orar ao Senhor e pedir a bênção do Senhor sobre este culto, em nome de Jesus. Bendito e soberano Deus, maravilhoso Pai, Criador dos céus e da terra. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, estamos alegres, estamos felizes, meu Deus. Porque Tu és bom, Tu és maravilhoso, Senhor, e Tu mereces o nosso louvor e a nossa adoração, Senhor. Receba, Senhor, este culto, Senhor Deus, como cheiro suave na Tua presença, meu Deus. Receba a nossa adoração de louvor, Senhor. Que nós possamos passar aqui alguns minutos na Tua presença somente para Te adorar, para Te exaltar, para bendizer o Teu santo nome, Senhor. Para agradecer a Ti, Senhor, por todos os Teus feitos, meu Deus. Porque como a Tua palavra nos diz nesta manhã, Senhor, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E é por isso que nós estamos alegres por estarmos aqui na Tua presença, Senhor. Fala conosco, ó Pai, através da Tua palavra. Senhor, que a Tua palavra venha encher os nossos corações de ânimo, de força, Senhor. Que venha, Senhor Deus, revigorar as nossas forças, Senhor Deus. Ó, Senhor Deus, mas se for palavra de exortação, Senhor Deus, que o Senhor possa, meu Deus, também preparar os nossos corações, correção, meu Deus, o que for, Senhor. Nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, e nós somos gratos a Ti, Senhor Deus, por tudo que tem feito por nós, Senhor Deus. Em nome de Jesus, eu Te agradeço. Aleluia, Jesus. Amém, Senhor. Louvamos ao Senhor, não desanimamos.
maior que eu, vida desmedida, ilimitada Deus. Somos abatidos, mas não destruídos, ainda boa eu sei. Seu amor é o primeiro e o último em tudo que farei. Somos perseguidos, mas não desamparados, dor e eu vi na sua cruz. Esperança irrompe no sangue de Jesus. Não consigo ver. Não consigo ver, mas além que isso, nego-me a ceder. Sei que a tua graça é maior que eu, vida desmedida, ilimitada Deus. Meu Senhor não dava pra alguém prever. O inocente morre, preocupado ter vida verdadeira, infinito amor. Ver a tua face é o maior favor. Amém. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Você que está presente pode sentar por um momento, né? Ainda vamos exaltar o nome do Senhor Jesus da forma que nós estamos dizendo, né? Vamos dizer assim, canta a minha alma, pois o amor do nosso Pai ele é tão grande, é maravilhoso por nós. Veja o amor do Pai, mistério que não posso entender. Quão grande é o seu amor e o quanto nos deseja. As coisas deste mundo não são nada diante dele. Pai infalível, que se compara a ti. Veja o Filho de Deus, o leão e o cordeiro da paz. O Verbo se encarnou, Salvador da minha alma.
sofreu por tanto amar a humanidade, o seu sangue é a salvação. Jesus Messias, o justo se não foi o fim, ele ressuscitou. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande amor. Deixa comigo estar, o Espírito queimando em meu ser, amigo e protetor, que me leva à verdade. Traz luz pro meu perdido coração, até meu tempo aqui findar. Ó Santo Espírito, teu reino eu quero. Ó Santo Espírito, faz em mim o teu querer. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande amor. O que é ganhar de mim, prepararei o seu caminho até o fim. Por entre as nuvens ele vem a
alto eu te darei o meu louvor. Então verei, meu Deus, pra casa eu vou. Aleluia. Quão grande amor o Senhor tem por nós. Por isso nós louvamos e exaltamos o seu nome. Aleluia. E por esse amor, a maravilhosa graça dele se manifestou em todos os homens de forma salvadora. Aleluia, Jesus. E as peças que espalhadas sua misericórdia uniu, de mãos vazias, mas não desamparado, me amou, me libertou. Maravilhosa graça que mostrou-me o teu amor. Perdida está, vai me encontrou, a graça me salvou, e agora eu posso ver, eu posso ver o amor em teu olhar, quando se entregou e se humilhou pra que eu pudesse viver. Meus fracassos, por minha vergonha, e o teu sangue derramou, vaso de honra, fui restaurado, pra o mundo ver sua vida em mim. Maravilhosa graça que mostrou-me o teu amor. Perdido estava e me encontrou, a graça me salvou. Eu posso ver. Eu posso ver o amor em teu olhar, quando se entregou e se humilhou pra que eu pudesse viver. O Senhor Jesus um dia morreu na cruz para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância, vai dizer a sua palavra. Por isso nós estamos aqui. Exalte, glorifique o nome dele, que é merecedor. Aleluia.
agora eu posso ver. Eu posso ver o amor em teu olhar. Quando se entregou e se humilhou para que eu pudesse viver. E agora eu posso ver. Eu posso ver o amor em teu olhar. Quando se entregou e se humilhou para que eu pudesse viver. Agora eu posso ver. Eu posso ver o amor em teu olhar. Quando se entregou e se humilhou para que eu pudesse viver. Aleluia. Exaltado o nome do Senhor, nosso Deus. Glória a Deus. Cumprimentamos os amados irmãos presentes na igreja em nome de Jesus. Você que está na sua casa, na sua residência, também nos assistindo por essa plataforma digital, possa abrir sua Bíblia no livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 2 em diante. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 2 em diante. Tema da nossa meditação: perseverando em meio à crise. Tiago, capítulo 1, versículo 2, nos diz em nome de Jesus Cristo: Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passardes por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Querido Deus de graça, bondade e misericórdia, somos agradecidos a Ti, Senhor, a oportunidade que nos concede de estarmos reunidos em nome de Jesus Cristo. Cuida, Senhor Jesus, do Teu povo, da Tua igreja, toma nossas vidas em Tuas mãos, que possamos aprender cada vez mais de Ti, aprender de Tua palavra, de Tuas escrituras. Espírito Santo, abra nossa mente, o nosso coração para o entendimento da Tua palavra, que possamos continuar com louvor e adoração ao Teu nome. Abençoa todos aqueles que estão nos seus lares, nos acompanhando também neste momento, Rei Jesus. Cuida de cada um de nós e permaneça conosco. É o que pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Irmãos, podem se assentar. Somos gratos ao Senhor, a oportunidade que nos concede de estarmos, pela sua bondade e misericórdia, reunidos para juntos nós estarmos louvando, adorando e bendizendo o nome do nosso Deus. O tema da mensagem, como foi dito, perseverando em meio à crise. A Convenção Paulista nos enviou mensagens para esse mês de outubro, com base na carta de Tiago. Então nós estaremos ministrando algumas mensagens, uma série de mensagens, com base no livro, na carta de Tiago, para juntos nós meditarmos na palavra do nosso Deus. Neste capítulo, Tiago ele ensina que a vida cristã, ela não isenta de sofrimento. O fato de nós sermos cristãos não quer dizer que nós vamos estar isentos de sofrimentos. E que o cristão ele pode amadurecer e ele buscar a lidar com paciência e sabedoria para que ele não venha então ceder às tentações, mas que ele possa estar se aprofundando cada vez mais nos ensinamentos que Jesus Cristo nos deixou e com isso estar vivendo na prática. Então ele se aprofunda nos ensinamentos de Jesus Cristo e passa a vivê-los na prática.
é hora de nós crescermos. Nesse mês de outubro é o mês das crianças. Nesta época é comum nós presentearmos as crianças, comprarmos presente para as crianças, desenvolvermos uma série de atividades infantis, muita diversão para a criançada. Nós vamos ver nas redes sociais muitas igrejas, muitas associações, escolas, justamente fazendo essa homenagem para as crianças nesse mês de outubro. A nossa fala também aqui nessa mensagem para nós entendermos sobre esse perseverar em meio à crise, não é, ela também fala sobre aquele que vive como se não tivesse crescido ainda. Talvez você já tenha ouvido falar sobre a síndrome do Peter Pan. Sobretudo, nós vemos também que muitas pessoas passam por essa síndrome do Peter Pan, não apenas na sua vida cotidiana, na sua vida diária, mas também na sua vida espiritual. Talvez você conheça alguém que seja imaturo, e é um desafio nós lidarmos com pessoas imaturas. É muito desafiante nós lidarmos com pessoas dessa forma, e quando a pessoa imatura, além de ser imatura, também ela é cristã. Não há problemas nenhum em um cristão recém-convertido ele ser imaturo, porque ele está chegando agora, ele está iniciando agora na jornada cristã, então ele vai aprender toda a palavra, todos aqueles ensinamentos que a igreja propõe a estar passando para o recém-convertido. Como também não há nada errado de uma criança ser infantil, porque ela tem justamente as fases de idade para ela estar passando. Ela vem crescendo, até os 2 anos tem a sua determinada faixa etária, dos 4 anos ela desenvolve outra faixa etária, e aí sucessivamente ela vai até o seu crescimento. Mas assim também a gente fica preocupado quando um pai é imaturo. Isso é preocupante nós olharmos biblicamente. É preocupante também, nos diz aqui a palavra, se nós somos crentes em Jesus há muitos anos e nós ainda demonstramos alguns sinais de imaturidade. Não precisamos estar explicando abertamente o que é imaturidade, que todos nós sabemos o que vem a isso a ser. E esta aqui é a principal mensagem da carta bíblica de Tiago. Tiago, irmão de Jesus, ele está falando aqui sobre maturidade espiritual. E Tiago mesmo, ele é um exemplo de uma maturidade progressiva, de uma maturidade que teve crescimento. No início é bom nós vermos que ele não acredita que Jesus é o Filho de Deus. Tiago ele não vem acreditar nisso aqui, mas após ele vê todos os milagres, ele crê no Senhor e a sua vida espiritual começa a crescer de forma gradativa. De incrédulo, Tiago passa a ser a crente, de crente ele passa a ser líder, de líder ele passa a ser servo de Cristo. Olha como que ele vai crescendo gradativamente em sua vida espiritual, e é essa transformação que o Evangelho traz para mim, é essa transformação que o Evangelho produz na minha vida, é essa transformação que o Evangelho produz na vida daquele que entende, daqueles que compreendem a palavra de Deus, e isso vai gerar uma vida cristã prática, com posturas maduras, com posturas diferenciadas. Tiago aqui na sua carta, ele está bradando, está dizendo, é hora de crescer. É hora de nós crescermos espiritualmente, mas como que isso é possível? Como é possível esse crescimento sair da imaturidade espiritual para a maturidade espiritual? Em primeiro lugar, nós temos que perseverar em meio à crise. Perseverando em meio à crise. No capítulo 1, Tiago, ele fala aqui conosco para nós encontrarmos três práticas principais que nós vamos estar vendo aqui para nós perseverarmos em meio à crise e assim nós alcançarmos essa maturidade espiritual. Primeiro que ele fala, transforme o sofrimento em oportunidade. Esse capítulo aqui de Tiago, o capítulo 1, ele pode ser dividido em 2 partes. Do versículo 1 ao versículo 12, Tiago está destacando que, mesmo que nós sendo cristãos, nós podemos enfrentar provações externas. Ou seja, o cristão ele não vai viver o resto da sua vida no mar de rosas, ele vai passar por provações. Na segunda parte, elencando do versículo 13 até o versículo 27, ele vai destacar o seguinte, que mesmo nós enfrentando provações, nós precisamos lidar com as provações, nós temos que lidar com as tentações, nós temos que lidar com as tensões internas. Então o capítulo de Tiago, ele nos traz 2 divisões de ensinamento. Os primeiros leitores desta carta de Tiago, quem eram? São os 12 discípulos que foram espalhados pelo mundo. Foram os primeiros leitores aqui dessa carta. E essa expressão aqui, provavelmente ela seja uma referência àqueles primeiros judeus que se converteram. Aqueles primeiros judeus que se converteram a Cristo no dia de Pentecoste.
Como nós já falamos aqui na igreja, já falamos uma mensagem sobre o livro de Atos, no dia de Pentecostes, só que eles começam a ser dispersos pelo mundo. Após o Pentecoste, até antes do Pentecoste, eles estavam reunidos em um lugar. Mas depois do Pentecoste, começa a surgir ali as provações, começa a surgir as tribulações, e eles não ficam reunidos em um único lugar, porque a igreja precisava se expandir. A igreja precisava de crescimento. Com isso, eles começam a ser dispersos por causa da perseguição romana. Logo após a morte de Estevão, registrado no capítulo 8, versículo 1 de Atos, eles são crentes. Todos eles são crentes, só que eles são perseguidos. Você também é crente e muitas vezes você passa por perseguição. Você é cristão e muitas vezes você passa por tribulação. Por quê? Porque nós pertencemos ao reino de Deus. Eles são crentes, eles são perseguidos porque eles pertencem ao reino de Deus, mas eles estão dispersos na terra. Está um em cada região, um em cada aldeia, um em cada área ali circunvizinha para estar pregando a palavra de Deus. Eles são ali, aqueles crentes, eles são tomados pela força dos perseguidores da igreja, e com isso eles começam a sair, começam a propagar o evangelho. Naquela época lá não tinha crente rico, eles são crente pobre. Eram crentes pobres que começaram ali a ser perseguidos, a sofrer a perseguição romana. Mas mesmo assim eles vão pregando o evangelho. Muitos deles estão sendo oprimidos. Os primeiros cristãos, eles sofreram uma opressão muito grande. O Império Romano estava perseguindo os crentes ao ponto que o Estevão, ele foi morto apedrejado porque estava ali pregando o evangelho. Então imagine o sofrimento, a perseguição e a tribulação que aqueles cristãos estavam sofrendo. Eles são crentes, mas eles também ficam enfermos. Onde que está o erro que a pessoa fala, mas você não é crente porque você está doente? Olha o que as pessoas chegam ao ponto de falar para nós, que pelo fato de nós sermos cristãos, nós não podemos pegar ou ter nenhuma enfermidade. Mas eles são cristãos, eles também são enfermos, mas eles também sofrem a perseguição, mas eles continuam propagando o evangelho. Eles continuam na proclamação do evangelho. Eles não ficam na imaturidade, mas é na maturidade espiritual. Eles começam a crescer, porque a vida cristã é desse jeito. A vida cristã é dessa forma, a vida cristã é com tribulação, a vida cristã é com perseguição. Quem ensina? Se você já ouviu pastor, se você já ouviu outra pessoa, se você já ouviu outra placa de igreja falar que seguir a Cristo é uma vida de triunfo sem aflição, seguir a Cristo é uma vida de triunfo sem perseguição, seguir a Cristo é uma vida que você vai viver o resto da sua vida com o seu barco numa lagoa, presta atenção nisso aí. Preste atenção nessa mensagem e comece a ficar esperto, porque está contradizendo todo o ensinamento bíblico, todo o ensinamento que Jesus está dizendo em João 16, versículo 33. Isso é contra a palavra de Deus. Mas se você é crente em Jesus, você sabe que nós enfrentamos tribulações constantemente. Constantemente nós enfrentamos tribulações. A reflexão que nós precisamos fazer é: o que podemos fazer em meio ao sofrimento? O que nós podemos fazer com esse sofrimento? Para Tiago, quando nós sofremos, nós podemos perseverar com alegria. É isso que Tiago vem nos dizer. E afinal ele nos diz que nós podemos amadurecer. Muitas vezes, meus amados irmãos, aquela dor, aquela angústia, aquela provação, aquela tribulação, ela nos traz experiências. Muitas vezes nós saímos muito mais fortalecidos do que quando nós entramos nela. Porque a gente começa a orar mais, a gente começa a clamar mais, a gente começa a se consagrar mais, a gente começa a pedir mais. Esta é uma outra certeza, que o nosso sofrimento ele vai ter fim. Não é o fato de ser cristão que nós vamos viver a vida toda em tribulação, a vida toda em sofrimento. Vai chegar um tempo que isso vai acabar. E quando acabar, nós teremos a esperança por conta e por causa do amor de Deus em nossos corações. Mas é impossível lidar com esse desemprego que as pessoas falam aí afora. Como pastor, como é que eu vou lidar com as enfermidades? Como que eu vou lidar com a dor da perda? Como que eu vou lidar com o luto? Como que eu vou lidar sem a sabedoria de Deus? Como que eu vou fazer isso? Como que eu posso receber essa sabedoria de Deus? Tiago, ele fala que a sabedoria de Deus, ele está ao alcance de todas as pessoas. A sabedoria de Deus está ao meu alcance, a sabedoria de Deus está ao seu alcance, mas nós precisamos pedir. Precisamos pedir com fé a sabedoria. Se nós não pedirmos, nós não receberemos. Mas ore com fé ao Senhor e Ele dará sabedoria para você, para que nós possamos viver melhor e Ele vai nos conceder generosamente.
Nós precisamos transformar o sofrimento em uma oportunidade para nós crescermos na paciência, para nós crescermos na sabedoria de Deus, através da oração e através de uma aproximação maior do Senhor. Porque quando a gente passa justamente por perseguição, quando passa por tribulação, a gente se achega mais a Deus. A gente ora mais, a gente busca mais. Nós precisamos combater a tentação com a verdade. Os dois últimos princípios práticos para nós perseverarmos em meio à crise têm a ver com as tentações do nosso coração. Você pode fazer um check-up agora e verificar qual que é a tentação do seu coração. O que é aquilo que fica ali na sua mente, fica te provando e fica te atentando. E quando nós alcançamos um determinado nível de maturidade espiritual, nós passamos pacientemente pelas tribulações. Mas nós precisamos crescer. Nós precisamos crescer mesmo em meio à tribulação, porque senão nós corremos o risco de termos a nossa vida, de transformarmos a nossa vida apenas numa vida sem provações, numa vida sem tentações. Com isso nós não iremos orar, com isso nós não vamos praticar a nossa fé, com isso nós ficaremos estabilizados. E a vida cristã não pode ser uma vida estabilizada, não pode ser uma vida parada. A vida cristã tem que ser uma vida de crescimento. É hora de nós crescermos, é hora de crescer. Tiago, depois que ele viu isso, ele passa a ser um homem maturo, ele passa a ter maturidade, e ele tem um crescimento na palavra, ele tem mais experiência, intimidade com Deus, e a tribulação nos leva a isso, a termos experiência, a vivermos experiências com o Senhor. Mas eu quero dizer para você que as tentações, elas não vêm de Deus. As tentações, elas não vêm do Senhor. Tiago, ele vem ressaltar o seguinte, que elas são ciladas do inimigo. As tentações são ciladas do inimigo para quê? Para que venha nos seduzir a nossa própria fraqueza. Qual é a sua fraqueza? Qual tem sido a sua fraqueza? É por isso aqui que fala para nós verificarmos em nosso coração. Qual é a fraqueza, qual é a tentação? Porque o inimigo ele vai querer usar justamente isso aí. O ponto fraco. O ponto fraco que nós ali, muitas vezes nós falamos, que muitas vezes nós demonstramos, que muitas vezes nós agimos, aí o inimigo pega aquela brecha para trabalhar justamente em cima disso aí. Agora Deus, ele não traz tentações para nós, ele nos traz provações. Ele vem provar a minha fé. Provações é para nós sermos provados e aprovados por Deus. Quando nós passamos por provações, Ele está provando qual que é o nível da sua fé, como é que você está, como que você está espiritualmente. Mas o inimigo não, ele vem para tentar, porque ele vem para matar, ele vem para roubar, ele vem para destruir, então ele vem trabalhar sempre em cima da fraqueza, em cima daqueles desejos pecaminosos, que passam muitas vezes, que querem dominar o nosso coração, quando nós não entendemos qual é a vontade de Deus para a nossa vida. As provas de Deus, elas são para a nossa aprovação. Nas tentações, o inimigo, ele quer nos condenar. Olha que diz o texto de Tiago, capítulo 1, versículo 16 ao 18. Não se deixe enganar, meus amados irmãos. Toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes dos céus. Nele não há variação nem sombra de mudança. Por sua própria vontade, Ele nos gerou por meio de sua palavra verdadeira, e nós, dentre toda a criação, nos tornamos seus primeiros frutos. Satanás, ele sempre nos tentará questionando o amor de Deus. Ele sempre tentará nos questionando o amor de Deus para com a nossa vida. Foi assim que ele fez lá no princípio com Adão e Eva. Ele questionou aquilo que foi falado para Adão e Eva. Ele questionou aquilo que Deus disse para eles. Foi dessa mesma forma quando Jesus estava no deserto. O diabo, ele começou a questionar a Jesus. Se tu és filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Se tu és filho de Deus, lança-te aqui desse alto monte. Ele começa a questionar, ele questionou até mesmo Jesus. Quanto mais a nós, muitas vezes, na nossa falta de fé, na falta de esperança, na falta de confiança, na falta de orar, na falta de se consagrar, na falta de orar a Deus, na frieza espiritual. Se ele questionou o próprio Filho de Deus, imagine nós, igreja. Então nós precisamos crescer, assim como o Tiago está aqui nos dizendo. Foi dessa forma que ele fez, porque essa é a função dele. Ele quer pegar a nossa fraqueza. Ele quer pegar o momento fraco.
Quando nós formos tentados, quando você for tentado, nós não sejamos como Adão e Eva que deram ouvidos. Adão e Eva, eles deram ouvidos ao inimigo. E eles distorceram a palavra de Deus. Deus deu uma ordem, eles entendem. Parece que quando o inimigo chegou para falar com eles, para questionar a eles, eles deram uma distorcida e falaram de uma outra forma. Aí veio toda aquela palavra que nós sabemos, mas esse fruto é lindo, esse fruto é gostoso, olha como esse fruto está na árvore, olha como ele está brilhando. Mas tem outra coisa, se você comer agora desse fruto, você vai ser como Deus, você vai conhecer o bem e o mal. Olha a palavra que veio distorcida. E muitas vezes a palavra também ela vem distorcida para nós. Vem distorcida da mesma forma, mas Adão e Eva eles deram ouvido, agora nós temos a oportunidade de não dar ouvidos. Mas como é que o inimigo chega para distorcer a palavra de Deus? Muitas vezes ele usa o seu vizinho. Muitas vezes usa aquela pessoa que trabalha com você. Muitas vezes usa uma pessoa que você nem conhece, que sentou com você do lado do ônibus, ou aquela pessoa que você estuda, ou um colega. Ele tem as suas artimanhas para estar usando pessoas. Ou muitas vezes uma frase que nós vemos nas redes sociais. Frases que nós recebemos. Mas o que nós temos que fazer é nos apegar à verdade de Deus, para combater toda a tentação da mesma forma que Jesus fez. A verdade da palavra de Deus, ela vai nos guiar em meio às dúvidas do nosso coração. Muitas vezes, se surgir a dúvida, a palavra de Deus, ela nos guia. Nós temos que confiar aqui, na sua palavra, que a palavra de Deus, ela jamais volta vazia. Meus irmãos, esse livro aqui, ele tem orientação e tem instrução para tudo. Para todas as coisas de Gênesis, Apocalipse, esse livro nos orienta em tudo. E o interessante, irmãos, que quando ele foi escrito, quando ele estava sendo escrito, já tem acontecimentos, coisas que iriam acontecer, já estava escrito no livro. Coisas que ainda vão acontecer, já está escrito nesse livro. Olha como Deus é maravilhoso, como Ele coloca para nós a sua palavra, a sua verdade, verdade única. O que nós precisamos é crer e conhecer e usar a palavra de Deus como uma espada inflamada, para nós não sermos atingidos pelos dados inflamados do inimigo. É isso que nos diz a palavra de Deus em Efésios. Efésios capítulo 6, versículo 10 até o versículo 17 nos traz várias orientações. Nós precisamos ler mais a Bíblia, ler mais a palavra de Deus. Afinal, aquele que está com você, aquele que está com a igreja do Senhor, ele é muito maior do que aquele que está no mundo. Aquele que está em nós é muito maior do que aquele que está aí no mundo. E só Ele, somente Deus, tem as boas dádivas para nós e Ele jamais mudará. O nosso Deus, o Rei Jesus, o Senhor soberano, Criador dos céus e da terra, Ele não muda. Passarão os céus e a terra, mas as suas palavras não passarão, as suas palavras não mudam, ela permanece eternamente, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Esse aqui é o segundo princípio. Mas se nós perseverarmos em meio à crise, nós vamos ver o que nós podemos ter na prática e ver as vitórias que Deus tem para cada um de nós. Não se engane com a superficialidade. Agora aqui no capítulo 1 e no versículo 19, Tiago está dizendo o seguinte: sabei isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Pois a ira do homem não opera a justiça de Deus, pelo que despojando-vos de toda a impureza e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago traz uma palavra que dura, uma palavra que confronta. Se alguém é ouvinte da palavra e não é cumpridor, é semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, e depois de se contemplar a si mesmo, vai logo e se esquece de como era. Olha o texto que Tiago aqui está dizendo: aquele porém que atenta para bem, para a lei perfeita, a da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que realizar. Está falando para nós não esquecermos. Você aprendeu a palavra de Deus, você tem que estar ali toda hora, aprendendo, meditando, consultando. Se alguém cuida ser religioso, olha isso aqui.
Olha isso aqui que diz a Bíblia: se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração e a sua religião é vã. A religião pura e imaculada para o nosso Deus e Pai é esta: visitai os órfãos, as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Para estar falando aqui que o mundo está perdido, o mundo está todo contaminado, e ele vem nos dar aqui as orientações para nós não nos contaminarmos com esse mundo, com tudo aquilo, as coisas que ele tem. Tiago aqui ele vem enfatizando o autoengano por uma vida superficial. É isso que Tiago vem falar aqui nesse versículo 19 ao versículo 27. Ele está dizendo o seguinte: se um crente é enganado, porque o diabo engana, ele continua enganando. Se um crente é enganado, uma coisa é certa: ele sabe, ele peca. Por quê? Porque ele se engana a si mesmo. Isso é muito sério. Olha o que diz o versículo, do versículo 22 ao versículo 26. Medita nisso depois na sua casa. Nesse texto aqui de Tiago, capítulo 1, versículo 22 ao versículo 26. Porque a vida cristã, a vida do cristão, não é biblicamente espiritual apenas naquela superficialidade espiritual. Nós não podemos viver uma vida cristã biblicamente superficial. É por isso que o tema fala aqui que é hora de nós crescermos. É por isso que a carta de Tiago fala, é hora de crescer. Mas nós temos que ter uma vida centrada na palavra de Deus. Porque ele nasce da palavra, ele acolhe a palavra e pratica a palavra. Esse é o cristão que está ali firmado na palavra de Deus. Chega de crentes superficiais. Chega de crentes que não conhecem e não vivem o que afirmam crer. Muitos afirmam que crê, mas ele muda da água de uma hora para outra. Chega dessa superficialidade. É hora de crescer no conhecimento de Deus, na palavra de Deus, mas também na prática desse conhecimento, porque não adianta nada nós conhecermos a palavra, conhecermos a carta de Tiago, conhecermos outros livros e não praticarmos e não difundirmos, não passarmos esse conhecimento bíblico, esse conhecimento da palavra para outras pessoas. Não basta nós apenas ouvirmos aquilo que está sendo pregado, não basta apenas nós ouvirmos e não praticar. Nós precisamos ouvir e precisamos praticar. É como se a roupa estivesse suja e nós estivéssemos olhando no espelho, estivéssemos percebendo a sujeira e não estivéssemos fazendo nada para tirar a sujeira. Você percebe que a roupa está suja, você olha no espelho, sabe que está suja e continua saindo com a roupa suja. É isso que essa carta de Tiago aqui está dizendo para cada um de nós. Tiago ele está dizendo para nós ficarmos espertos com a falsa religião. Ele está dizendo o seguinte, para nós deixarmos a palavra de Deus governar a nossa vida. Para deixar Deus governar a nossa vida, Deus governar a nossa casa, Deus governar a nossa família, Deus governar o nosso empreendimento, deixar Deus governar tudo. Nós já falamos algumas vezes, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, é sempre Deus em primeiro lugar. Porque quando nós somos governados pela palavra de Deus e nós sabemos a hora de ouvir, sempre com prontidão, nós também saberemos a nossa hora de falar. Nós saberemos a hora que nós iremos falar de uma forma temperada e também de forma reflexiva. Nós saberemos até mesmo a hora de nós irarmos, de nós ficarmos irados, mas se irar com domínio próprio, para não sermos dominados pela ira e pecarmos. Irai-vos e não pequeis, é o que diz a palavra de Deus. Mas muitas vezes a gente se ira e peca, que aí acaba falando coisa para mais. Olha o que ainda nos diz aqui o texto da mensagem: se você ainda tem levado uma vida com superficialidade, para de se enganar a si mesmo vivendo uma falsa religião. Talvez você conheça pessoas que vivam desse jeito, apenas com algumas teorias e algumas ideologias, e sabemos que tem muitas coisas por aí, muitas ideologias e apenas teorias, mas nós devemos firmar os nossos pés nos ensinamentos de Cristo. Assim como uma casa é construída sobre a rocha, para ela ter firmeza em meio às crises da vida. Quem é que constrói uma casa em cima da areia? Ninguém constrói uma casa em cima da areia porque sabe que ela vai ruir, sabe que ela vai cair. Mas os construtores, eles colocam lá a fundação, fazem o alicerce, se é um sobrado, coloca ele reforçado para aguentar a casa ainda que vai, ou os cômodos que vai ter na parte de cima. E a Bíblia fala para nós construirmos também a nossa fé na rocha. Não em cima da areia, mas na rocha que é Cristo, com os ensinamentos de Cristo. Quando nós enfrentamos os problemas pessoais ou relacionais, nós saberemos a lidar de uma forma
de uma forma santa e de uma forma piedosa, na presença de Deus e na presença dos homens. Tiago fecha aqui o capítulo 1, lembrando-nos que a verdadeira religião, aos olhos de Deus, é nós cuidarmos dos necessitados. Ele fecha o capítulo 1 dizendo que a nossa vida cristã ela seja profunda e prática, não para a minha glória nem para a sua glória, mas para a glória de Deus. A nossa vida cristã precisa ser profunda e prática para a glória de Deus. Para nós encerrarmos, Deus falou ao nosso coração através de Tiago 1 que é hora de nós crescermos. É hora de nós crescermos abandonando a síndrome de Peter Pan. Por meio da perseverança, em meio à crise, transformando o sofrimento em oportunidade, combatendo a tentação com a verdade e parando de se enganar com a superficialidade. No primeiro Adão, mas não no primeiro Adão, mas o segundo Adão que ele vem, tem a vida toda modificada e transformada, isso precisa ser o nosso alvo. Assim como Tiago, que nós possamos crer no Senhor e depender dele para tudo. Quando nós dependemos, meu irmão, você que nos ouve por essa plataforma digital, quando você passa a depender de Deus para tudo, não te falta nada. Quando nós dependemos de Deus para tudo, mas o tudo é tudo com letra maiúscula. Quando nós dependemos de Deus para tudo, não nos falta nada. Jesus morreu na cruz para nos salvar. Pela fé no Filho de Deus nós podemos vencer. Pela fé nós podemos ser mais do que vencedores. E que nós possamos viver uma religião verdadeira, de forma prática com relação a Deus. Na sua dependência, a sua dependência com relação a nós mesmos, não caindo, mas vencendo as tentações do nosso coração e com relação ao nosso próximo através de um amor profundo e prático. Que Deus me ajude, que Deus ajude você que nos assiste, você que está na sua casa, que Deus nos ajude e nós possamos perseverar com sabedoria e com paciência para a glória de Deus. Amém? Nós vamos orar neste momento. Pedimos, irmãos, a se portarem em pé. Nós estaremos fazendo este momento de oração. Já estamos encerrando aqui, já estaremos encerrando também a transmissão do nosso culto. Você na sua casa, no seu lar, que tenha a oportunidade neste momento, que você possa estar ajoelhando e junto nós iremos falar com Deus. Que nós possamos crescer na maturidade cristã. Que nós possamos ser homens e mulheres maduros e maturos e praticarmos e não ficarmos apenas na religião superficial, mas aprofundar o nosso conhecimento na palavra de Deus e transmitirmos para outra pessoa, para outras vidas que necessitam de ouvir a palavra de Cristo. De joelhos, oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, grande, poderoso e maravilhoso és o teu nome, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Paizinho querido, a tua igreja, neste momento de joelhos reunida, Senhor, para falar contigo, Jesus querido, através, Senhor Jesus, e levamos nossas vozes a ti, Senhor, para falar contigo, pedindo entendimento, pedindo sabedoria, clamando por tua graça, clamando por tua misericórdia, que venha abrir os nossos olhos, abrir os nossos corações, abrir a nossa mente, Senhor, para nós entendermos a carta de Tiago, para nós entendermos, Senhor Jesus, esse capítulo 1 desta carta, desses versículos que estão, Senhor Jesus, escritos na tua palavra, Senhor. Espírito Santo, que essa palavra possa vir falar cada vez mais em nossa vida, em nosso coração, e que nós tenhamos a oportunidade em nossa casa lermos novamente este capítulo 1 de Tiago e meditarmos. Dai-nos entendimento, dai-nos ensinamento, Espírito Santo, e nos ajuda a crescer espiritualmente, a crescermos gradativamente, a crescermos e sermos maduros na fé. Que possamos todos os ensinamentos, tudo aquilo que a tua palavra nos ensina, que nós possamos ensinar outras pessoas, que nós possamos pregar a tua palavra, pregar o evangelho para outras pessoas, pois o Senhor Jesus, Ele morreu para nos salvar, Ele morreu para nos dar vida e abundância, que nós possamos então levar a alegria da salvação para outras vidas, para outras pessoas, Senhor, que nós possamos proclamar o evangelho, que nós possamos praticar a ação social, que nós possamos praticar, Senhor Jesus, tudo aquilo que a tua palavra nos falou nesta manhã. Que
que nós possamos ser homens e mulheres cada vez mais firmados, centrados num Deus todo-poderoso, e possamos colocar tudo, Senhor, tudo nas suas mãos. Ajuda-nos a sermos completamente dependentes de um Deus vivo e poderoso, de um Deus que governa todas as coisas, do Deus que faz tudo, que é o Deus que está olhando para todas as pessoas neste momento, ao Senhor que ouve toda a voz, ao Senhor que está ouvindo todas as orações de todas as igrejas, de todos os seres humanos, que neste momento estão orando, que estão abrindo os seus lábios, que estão clamando, que estão falando contigo, aqueles que porventura estiverem hospitalizados, aqueles que estiverem viajando, aqueles que estiverem indo para a casa de seus familiares, aqueles que já chegaram de viagem. Deus, protege, guarda, ampara cada um dos teus servos e filhos, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Estamos nesse mês de outubro, Senhor. Ajuda-nos, ó Senhor Jesus, ajuda o Ministério de Crianças e Adolescentes, pois estão preparando uma programação para o Dia das Crianças. Dai, Senhor Jesus, entendimento e sabedoria a elas, ó Pai, a essas líderes, ó Deus maravilhoso, que têm esse desejo no coração de fazer a obra juntamente com as crianças e os adolescentes, ó Pai. Dá entendimento, dá força, capacita, aumenta nelas a fé, Senhor Jesus, que elas venham estar cada dia mais firmadas num Deus todo-poderoso. Ajuda, Senhor Jesus, a liderança do MCA a crescer na maturidade da fé, na perseverança, na esperança e na confiança do nosso Deus. Ajuda o MCA a ser dependente totalmente de Ti, meu Pai. Ajuda o MCA a depender exclusivamente do Deus Todo-Poderoso. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Ajuda-nos, ó Senhor, a buscarmos primeiramente o Teu reino e a Tua palavra se cumpra, que todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Ajuda-nos, acrescenta-nos a fé, ó Rei Jesus. Acrescenta a nossa fé, Deus maravilhoso. Cada um dos Teus servos, ó Pai, que veio nesta manhã aqui na Tua casa, que veio na igreja, que retornem aos seus lares, guardados, amparados e protegidos por Ti. Aqueles, ó Senhor Jesus, que estão nos seus lares acompanhando essa transmissão, que sejam tocados por Ti também, Senhor. Visita cada um deles, ó Senhor Jesus, cada vida, cada irmão, cada irmã. Senhor, visita cada família, derramando a Tua graça, derramando a Tua bênção, segurando firme cada dia em nossas mãos, sustentando-nos com Tua palavra, Senhor. Paizinho querido, permaneça conosco, guarda o Teu povo e guarda a Tua igreja, Senhor. Conceda-nos o perdão de pecados, ó Rei Jesus. Como nós ouvimos na mensagem, Senhor, livra-nos, ó Deus maravilhoso, sustenta-nos nas tentações, mas nas tribulações, ó Senhor Jesus, nas provações, que nós possamos ser provados e vitoriosos, em nome de Jesus Cristo. Repreendemos em nome de Jesus a enfermidade, repreendemos em nome de Jesus toda decepção, repreendemos em nome de Jesus aqueles que estão desanimados, aqueles que estão abatidos, aqueles que estão passando por um momento de dor. Deus maravilhoso, conforta, ajuda, sustenta, consola, Espírito Santo, no nome poderoso de Jesus Cristo, e que nós possamos continuar na nossa jornada e caminhada de fé, de esperança e de confiança num Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Pai. Obrigado, em nome de Jesus.